Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no Clube da História, esse clube que gosta de ouvir você que está aí do outro lado falar. A gente quer conversar com você, saber o que você está fazendo, o que você está estudando, o que você gosta, se você está publicando alguma coisa, como a nossa entrevistada de hoje, a minha querida amiga, né, ex-orientanda Lourdes Belchior. Eu não considero orientando, eu considero sempre amigo, companheiro de uma caminhada, e eu quero dizer a vocês que a Lourdes há 2 décadas é professora do ensino médio, prepara a juventude para o vestibular, é uma pessoa totalmente dedicada, apaixonada por história, mas ela teve também uma participação incrível. Quando se fala hoje, né, em história pública, a história pública a gente tem que estar em todos os lugares, e a Lourdes esteve, ela foi secretária municipal de terceira idade e desenvolvimento humano e coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher do município de Araruama. Ela trabalhou também como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é tudo que a história pública incentiva. Vamos participar, vamos agir, o historiador tem que estar também, né, nesse espaço público, orientando e ajudando. E o melhor da Lourdes é que ela é corpo são e mente sã, porque além de escrever muitíssimo bem, né, e de ser uma excelente conversa, ela é uma excelente remadora. Ela sai todo dia às 5 horas da manhã para ver o sol nascer na Lagoa de Araruama, onde ela mora, remando, e não tem nada melhor do que a gente fazer esporte coletivo. Então hoje o nosso papo vai ser com a Lourdes Belchior. Se você gostar, dê uma curtida, faça um comentário e se inscreva no nosso canal. O próximo a ser entrevistado pode ser você. Vamos lá! Lourdes, que coisa boa a gente está conversando sobre essa personagem que caminhou ao seu lado e que caminhou ao lado de todos os brasileiros nesse ano de 2022. Lourdes, aqui está ela, nos seus melhores dias, né? Aqui, exatamente. Toda rosadinha, toda bonitinha, nossa Leopoldina. Ela provavelmente ainda não tinha tido as 9 gravidezes que vão massacrá-la. Mas, Lourdes, eu queria começar, como a gente começa sempre aqui no Clube da História, quer dizer, dando voz a todo mundo que quer se expressar, que quer conversar sobre história, e perguntando exatamente isso: como é que você se interessou pela história? Quais foram, digamos, os seus primeiros passos? O que atraiu? Algum professor especial? Uma escola? Um dia? Conta pra gente como é que foi esse início aí. Mary, parece que você leu meus pensamentos, né? Porque essa semana, eu conversando com meus alunos sobre quando surgiu a vontade de ser professora de história, né? E eu me lembro exatamente o momento. Foi em sala de aula, durante uma aula do ensino médio, e o tema, inclusive, era a vinda da família real. E aí, ali já estava plantada a semente, eu pensei logo em ser professora de história. Só que, assim, eu vim de uma família onde não havia tradição de universidade, faculdade. Meu pai não tinha universidade, né? Minha mãe não tinha passado pela faculdade, nem meu irmão. Então, esse plano foi deixado para depois. E aí, eu já casada, tive muita força do meu marido. Ele, não, faz história, vai. E eu fiz. E aí, de lá para cá, não me separei mais da história. Eu quis ser professora de história, sabe, Mary? Eu quis ter essa ligação em sala de aula com os alunos. E aí, depois, a gente construiu aí um caminho que acabou me levando para estudar essa mulher fantástica, né? Leopoldina, né? A primeira esposa de Dom Pedro. Mas voltando um pouquinho para a sala de aula, Lourdes, que é um lugar tão fascinante. Eu recentemente até tive contato com muitos jovens professores que ainda estão se formando, mas que estão ali, obviamente, no chão da fábrica, como eu digo, né? Enfrentando as ferinhas, enfrentando ali muitas vezes o desinteresse dos alunos. É uma emoção muito grande. Essa conexão entre o professor de história e o aluno, essa conexão que você sentiu um dia com um professor
falando da chegada da família real. E isso você consegue construir a cada vez que você chega no colégio, toda vez que você vai dar aula, né? Eu já disse aqui que você realmente prepara para o vestibular, você está no ensino médio. Como é que você consegue captar aquele brilho, né, no olhar dos seus alunos, que foi o brilho que você um dia teve? Então, Mary, eu tenho um segredinho aí que foi, inclusive, você que me ensinou, você me alimentou muito essa questão, né, da utilização de fontes em sala de aula. Você conseguiu colocar para mim, eu já sabia, mas só que você colocou isso na prática, né? Você me levou, não sei se você comentou com alguém que você foi minha orientadora do mestrado. E então, ali você sempre falava, Lurdinha, converse com os arquivos, tem esse contato. E então, na sala de aula, eu tenho muito essa preocupação. Eu gosto de dar voz, né, aos personagens da história. Todo mundo sabe, né, que atualmente o ensino de história ele está muito conteudista, né? É um volume imenso de assuntos e muitas vezes não sobra aquele tempo que o professor tanto gostaria para estimular a reflexão nos seus alunos. A gente tem que dar conta, né, desse imenso conteúdo, mas quando a gente consegue conciliar essa utilização de fontes históricas, é uma carta de um personagem. Por exemplo, Leopoldina deixou tantas cartas, né? Quando a gente lê uma carta deixada por ela, a aula vai para outro lugar. Existe o contato com esse sentimento humano, né? E eu também acredito muito, Mary, que o aluno, ao ter contato com essa escrita pessoal, né, bem íntima da história, que um dia foi escrita, ele também passa a perceber que a história é uma construção humana. Por mais que a gente, né, os professores, a gente sabe disso, a gente introjetar isso no aluno é muito bacana, sabe? Fazer um aluno se sensibilizar com o sofrimento de alguém do passado, por exemplo, isso é muito bacana, isso abre portas, né? E acaba encurtando esse distanciamento aluno, sala de aula, aluno, conteúdo. Eu, por exemplo, eu uso muito a hemeroteca da Biblioteca Nacional e eu já vi muitas surpresas, né? Eu já vi aluno encontrar a avó que foi Miss e ali na sala de aula a gente contextualizar a partir daquele encontro, aquela descoberta, né? O aluno foi, clicou no site e encontrou lá a notícia da avó que tinha sido Miss e a partir dali a gente entra em vários assuntos, padrões culturais, né? Questão do corpo feminino, cultura, enfim, a gente abre um leque de debate a partir, às vezes, de um documento, né? E por aí vai. Eu também gosto muito da história local, né? Eu acho que o nosso lugar está cheio de histórias para nos contar, isso é muito interessante. Eu moro numa região dos Lagos, né, em Araruama, e aqui, por exemplo, tem uma capelinha, aqui em Guarda Grande, na verdade, é município fronteiriço. É uma capela construída em 1761 por índios. Aí, quer dizer, olha quantas histórias essa capela tem para nos contar, né? Quantos paralelos a gente pode fazer. Pois é, Lourdes. A minha região mesmo. Eu outro dia fui. Araruama. Não, é maravilhoso essa coisa. Eu acho que todos os professores que estão lidando, enfim, sobretudo nos municípios, não as capitais, mas os municípios, essa valorização do local. Outro dia eu fui homenageada aqui em Teresópolis, numa escola pública, e senti justamente nos professores esse desejo de olhar a cidade com o olhar de historiador, né? Tanto dos professores de história quanto nos professores de língua portuguesa. Quer dizer, o que a sociedade o cenário, o que a paisagem nos ensina sobre o que isso aqui já foi, né? Então pode ser, aqui no caso de Teresópolis, o Dedo de Deus, as primeiras escaladas, os primeiros viajantes, podem ser os resquícios das velhas fazendas, a história de um velho quilombo que sempre existiu em algum lugar, mas o que mais me tocou na conversa com os professores foi eles terem chamado a atenção sobre a fisionomia dos vários alunos, como essa fisionomia
economia justamente fala dessa mestiçagem brasileira, desse povo que nós somos, né? Gente vindo de toda a parte. A história de Teresópolis começa com a presença inglesa e depois de vários estrangeiros que por aqui passam, mas depois a migração de Minas que vem para Teresópolis, a presença, enfim, de pretos, de brancos, de europeus, os mais variados. Então, que cada aluno se pensasse, quer dizer, pensasse na história, né, da sua trajetória familiar. É exatamente a história da Missy. Vovó era Missy, né? Ou vovô veio de Minas, ou vovô veio, enfim, de uma família suíça. Então, isso eu acho assim que provoca muitos alunos, e acho que a saída para que nós valorizemos a nossa disciplina, não sei qual é a sua opinião, Lourdes, mas como está difícil, né, da grande maioria dos brasileiros gostar de história. Como é que você vive isso para fora dos muros do colégio? Então, Mary, até arrumei os óculos aqui. Hoje eu estava pensando, eu vou até propor um laboratório de história, né, numa das escolas que eu trabalho, porque tem espaço para isso, para a gente, de repente, a gente tem vários documentos aqui, por exemplo, na Câmara Municipal, a gente tem atas de sessões da época do regime militar. Olha quantas histórias, né, a gente pode extrair daí. Enfim, eu também gosto de passar para eles, Mary, que, sabe, memória é um espaço de disputa, né? Sempre que a gente escolhe contar uma história, outras foram deixadas de lado, ou por esquecimento, ou um esquecimento proposital mesmo, sabe? Então, a gente está sempre ali buscando, né, o que não está escrito. E por que não está escrito? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, assim, a questão da história local e uso de fontes é um dos artigos da LDB, né? É um dos artigos, é preciso valorizar. As nossas leis, em alguns aspectos, nossas normativas, elas são bem bacanas, sabe? A gente só precisa de tempo, Mary, uma estrutura de ensino que possibilite isso, sabe? Porque o professor de história, eu acredito, né? Ele é professor de história porque ele gosta, né? E então é tempo. Eu sempre falo que a escola, né, por ela ser uma instituição social, ela representa a própria sociedade. Por mais que a universidade represente, nem todos passam por uma universidade. Agora todos, né? Todos passamos um dia, ou passaremos, por uma escola. Então, essa escola ela reflete muitos valores da sociedade, e muitas vezes aquele papel inicial da escola, né, de reproduzir conhecimentos, para que os conhecimentos não ficassem guardados em um armário, né? Afinal, assim, o que eu sei, o que você sabe, a gente recebeu de herança de outras pessoas que estudaram, né, antes da gente. E aí, eu sempre pensei escola, né, como uma forma de não guardar esses conhecimentos, democratizá-los. E aí, às vezes, eu vejo muitos temas que não dão certo na sociedade são colocados na história, né? Na história, não, olha, eu estou com história na cabeça, na escola, né? Então, exemplo, professor, hoje a gente tem que falar de drogas, a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de N assuntos, né? De sexualidade, porque são assuntos que a sociedade não resolveu bem, e a escola tem que dar conta, além do conteúdo escolar, dessas temáticas. E aí, antigamente, eu achava que, poxa, a gente tem que explicar os conteúdos, né? Mas hoje em dia eu vejo que é necessário, porque, como instituição social, a escola tem que estar à frente, sim, sabe? A gente tem que abordar temas que a sociedade não conseguiu resolver como deveria, e a gente tem que estar à frente, a gente tem que estar ali. Logicamente, não é difícil, não é fácil, né? Porque se essa escola reflete a sociedade, são temas complexos, que geram polêmicas, e aí eu posso falar quantos professores deixam de abordar determinados temas para não gerar polêmica, e só que isso aí cria aí uma problemática para o futuro. É preciso a gente tentar resolver ao máximo.
Pois é, Lourdes, e quantos professores não o fazem porque tem preconceito, né? Isso é impressionante também, quer dizer, como determinados temas não são tratados, que o próprio professor, dentro dele, tem dificuldade de resolver essa questão. Hoje, exatamente nesse momento em que estamos falando, em Paris está havendo uma manifestação enorme de professores. A escola é republicana, é uma escola laica, é uma escola pública, em favor do ensino de questões de sexualidade na escola francesa. Eles têm até uma lei que exige que 3 vezes por ano as aulas sejam obrigatórias. O que acontece? Os pais não mandam as crianças para a escola e eles associam isso ao aumento de violência contra mulheres e contra LGBTs letrinhas. Quer dizer, eles acreditam na França que a introdução de temas espinhosos, né, com a ajuda dos pais, certamente faria diminuir a violência. E a última pergunta que eu gostaria de fazer para você, Lourdes, ainda concernindo a questão da educação e a sala de aula, os pais estão atentos? A gente sente uma participação grande dos pais hoje na escola, porque eu lembro que o Pierre Bourdieu dizia sempre, né, que sem a sociedade esposar a ideia de que a escola é fundamental, raramente se caminha, apesar de todos os esforços das cotas, dos computadores que são dados, né, das leis que introduzem temas bacanas. Como é que você vive essa relação com os pais de alunos? Ou é só aquele pai que deixa o filho na escola e vai embora? Ou do pai que acha que a escola é que tem que resolver os problemas da família? Como é que isso é vivido? E depois nós vamos passar aqui para nossa amiguinha, ó. Então, Mary, sim, existem realidades e realidades, né? Hoje eu vejo que os pais, eles estão participando mais, mas isso não tira aquela parcela que não participa. Muitas vezes não participa porque tem que trabalhar. O mundo do trabalho hoje tomou conta da nossa vida de uma forma, né? Que tudo é trabalho. Até o nosso momento de lazer, de repente a gente está ali focando em algo do trabalho. Então, também vejo essa ausência. E realmente existe aí uma falta de diálogo, muitas vezes, das famílias com a escola, e isso acaba, sabe, encostando nesses temas polêmicos, né? Tem muita coisa ainda para a gente resolver, Mary. Os nossos jovens sofrem, sabe? Sofrem. Eu estou aqui pensando até no Foucault, que ele fala que a escola é espaço de violência, né? E realmente, todas as violências que a gente vê no tecido social, elas acontecem também na escola. E tudo tem a ver com ideias, né? Muitas vezes, esse jovem que pratica violência, muitas vezes os pais não praticariam, e muitas vezes também os pais estimulam, tem de tudo. E a escola é isso, a escola recebe esse público, sabe? Diferenciado, multicultural, com diversas formas de pensar. Isso torna a escola muito importante nesse momento, né? A gente tem que dar um passo à frente, Mary. Vamos dar. Eu acho que é um novo momento e eu acho que se nós teremos apoio, teremos finalmente o Ministério da Educação, porque nesses últimos 4 anos eu nem sei quem foi o ministro da Educação, foram tantos e tão medíocres, tão incompetentes que a gente nem gravou, né, o que aconteceu, mas eu acho que depende de cada um de nós, né, Lourdes? É o nosso esforço pessoal, pelo menos a gente botar a cabeça no travesseiro de noite dizendo eu fiz a minha parte, eu estou tentando, e temos que tentar mesmo, temos cada um de nós fazer um pequeno esforço. Vamos falar da nossa amiguinha? Assim, a gente tem que escolher a profissão que ajude o outro, né, que senão não vale de nada, não. E assim, a escola hoje em dia, eu vejo isso muito claramente, ela está tendo a obrigação de fortalecer o diálogo, né? A gente está vivendo uma sociedade à beira do autoritarismo, né? Tem discursos aí que defendem. E, assim, uma coisa, eu falo, Mary, não existe governo autoritário ou ditador em uma sociedade que valoriza o debate. Então, a gente tem que aprender isso. A gente está vivendo aí também um momento onde o pensamento do outro desperta ódio, quando, na verdade, não tem que ser assim. A gente tem que aprender a dialogar. Eu lembro muito, quando eu falo em debate, eu lembro muito de uma história que está lá em Homero, na Grécia, né? Que Zeus tinha um grande barril de vinho na porta de sua casa, e ele dava um pouco de vinho ruim para uns, um pouco de vinho bom, para outros eles misturavam, e aí, quando chegava ali na hora do debate, aqueles que tinham tomado vinho ruim queriam briga, os outros que tomavam vinho bom, que tomaram vinho bom, queriam debates, e aí todo mundo queria demonstrar que tomou vinho bom, né? Então, quer dizer, o diálogo era possível por conta dessa construção cultural, né? Então, logicamente, ninguém vai pensar em Zeus hoje em dia, mas
eu acho que a gente tem que, sabe, valorizar as qualidades que acolham a ideia do outro o tempo todo. A gente tem que mostrar que isso é qualidade, né? Que paz não é ausência de guerra, paz é convivência. E eu acho, eu confio muito nisso, Samere. Eu confio nessa nova abordagem que tem que acontecer, é urgente, é urgente. Faríamos, vamos caminhando juntas aí, eu concordo plenamente com você. E a coitadinha da nossa, eu chamava ela de Lelê carinhosamente, né? Eu chamo de Léo. Principalmente na hora que a gente está escrevendo, né, Mary? Que aí para abreviar, Léo, Alina. Exatamente. Que paixão, né? Quer dizer, você acabou de contar que você foi para a história estudando, quer dizer, justamente num dia, num momento em que o professor estava dando a transmigração da família real para o Brasil, e como terá sido a viagem dessa jovem completamente impregnada de sonhos, com a vontade de ser feliz, porque afinal de contas ela vinha de uma família muito feliz, e você escreveu uma tese maravilhosa, nós vamos dar destaque depois nas imagens ao seu livro, do percurso da Leopoldina visto pelos jornais. Quer dizer, já o recorte que você fez, Lourdes, foi sensacional, porque você foi visitar uma fonte que tinha sido pouco explorada, eu diria até que seu trabalho é absolutamente pioneiro nesse sentido, e começa contando para a gente, recapitula, né, essa ideia dos jornais, a recepção que ela tem através dos jornais. Eu aprendi com você que ela já era conhecida antes mesmo de pisar aqui no Brasil. Então, conta um pouquinho para a gente, primeiro, a escolha dos jornais, o que você aprendeu com os jornais. Eu acho também isso muito interessante, usar esse tipo de fonte. E o que os jornais começam contando dessa jovem cheia de esperanças e sonhos que chega aqui. Então, Mary, quando eu optei por estudar Leopoldina, logicamente, Jung que fala isso, né? A gente tem algo a ver com os nossos personagens que a gente se sente atraído, mas a questão é que eu sempre tive uma curiosidade por tentar entender como essa jovem austríaca, educada numa cultura totalmente diferente da nossa, ela conseguiu conquistar a simpatia de muitos brasileiros, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E aí eu precisava de uma fonte que me desse essas respostas, né? Então, eu pensei na imprensa, e qual olhar que eu lancei sobre essa imprensa? Eu comecei a perceber essa imprensa como letras escritas que carregavam a cultura de sua época, como não poderia deixar de ser, mesmo que a gente sabendo que essa imprensa era uma imprensa real, né, criada pelas mãos do rei, ali naqueles textos, né, existem inúmeras características daquela cultura. Nenhum jornal vai escrever o que o leitor não queira ler 100%, né? Ali são valores. E aí eu comecei a ver o que essa sociedade valorizava a partir daquelas letras. E aí eu comecei a ver, a gente sabe, mas quando você tem um contato com uma fonte, isso vai para outro patamar, né? Eu comecei a ver como o casamento de um príncipe real era importante. O príncipe que um dia seria rei, né? Então, e como a escolha dessa esposa era muito importante, envaidecia muito a sociedade quando um rei conseguia orquestrar o casamento de um filho com uma princesa oriunda de uma grande monarquia, e esse foi o caso de Leopoldina, né? O pai de Leopoldina decidiu que aceitaria a proposta feita pelo governo português, visando a questão comercial, né? Porque a Áustria tinha passado pela guerra contra Napoleão, e aqui o Brasil era um grande porto, né? Um comércio muito ativo, então isso pautou muito na escolha do pai de Leopoldina. E aqui, para Dom João, quando ele pensa em Leopoldina como esposa do seu filho, ele estava visando estar atrelado ali a um grande império, um império austríaco, né, que fez parte da coligação que derrotou um inimigo em comum, Napoleão. Então, essas notícias chegaram aqui já assim, no final de 1816, a gente já começa a ver notícias. Conta-se que Dom Pedro desposará Leopoldina, filha de Francisco I, e aí, a partir daí, começa a vir informações. Conforme esse contrato nupcial
ele vai se firmando, aí a gente começa a ver características dessa noiva, né, nos jornais. E aí, mesmo sabendo que a sociedade era analfabeta, o texto lido, né, ganhava espaço na oralidade e envaidecia muito os súditos brasileiros, né? Porque essa princesa, ela veio sendo construída como uma princesa culta, né, que falava francês, que falava italiano, e várias notícias davam essa característica de Leopoldina, que significa que eram características valorizadas pela sociedade, né? Dizia-se que o embaixador da Áustria viria junto com Leopoldina, isso apontava o crescimento das relações comerciais, quer dizer, era uma princesa próspera, culta, filha de um homem muito importante, Francisco I. A todo momento, os jornais colocavam de quem era a filha, né? A todo momento, e a sociedade ia se envaidecendo, né? Vamos acolher a filha de um grande César, e como se falava na época, né? E aí foi isso, a Leopoldina chegou aqui, quando ela chegou aqui no Rio de Janeiro, ela já era conhecida pela imprensa e por quem tinha acesso aos jornais, por meio até da oralidade, né? E a gente pode ver isso pela festa de acolhida de Leopoldina, que já demonstra que a vinda dela já estava sendo orquestrada, esperada pela sociedade, que ela foi muito bem acolhida aqui. O bacana do seu livro, Lourdes, também é que nós vamos mostrar isso mais de perto, você publica uma série de jornais que vão se tornar, para aqueles que comprarem o seu livro, material de pesquisa. Então, a gente pode acompanhar muitos desses exemplos através dessa publicação. Agora, nós sabemos também, e você mencionou várias vezes, a importância das cartas da Leopoldina, não apenas remetem à subjetividade, ao encantamento, depois ao desencantamento, a alegria de tocar piano junto com o marido, e depois a solidão, quando às 9 horas da noite ele trancava ela no quarto e ia para a farra. Enfim, a gente vai acompanhando nessas cartas, todas essas... as cartas são, como eu chamo, um termômetro da alma, né, da Leopoldina, mas também na questão política, porque a gente vê nas cartas que ela manda para a irmã e para o pai, essa menina, né, que havia sido criada dentro do regime absolutista, o mais tradicional, a corte absolutista a mais importante da Europa, completamente dividida, à medida em que o processo de emancipação vai se acelerando, né, há uma pressão da população, uma pressão das elites para que essa emancipação se faça ou no sentido federalista, como queria Zé Bonifácio, ou numa república, como queria Ledo. Enfim, a gente começa a ver a sociedade dividida, ela também está dividida. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a evolução, né, dessa moça que achava que ia voltar para Portugal para ser rainha de Portugal um dia, né? Com a percepção que ela tem de que ela vai ficar sem trono e sem coroa e que o melhor mesmo é seguir o vento da história. Como é que você foi traduzindo isso? Ela foi muito sagaz, né? Porque ela foi criada numa corte absolutista. Então, e aqui ela veio parar num país, né, numa nação que é cercada por repúblicas, né? A América Espanhola já tinha se fragmentado. Enfim, e aí quando houve a Revolução do Porto, inicialmente queria-se só o retorno da família real, mas daqui a pouco a coisa foi tomando outro rumo, era transformar o Brasil de novo a posição de colônia, e o Brasil já era Reino Unido, já estava super feliz com esse status, não tinha um porquê, né, largar de mão, e inclusive tínhamos aqui o aparato do Estado também, né? Então, Leopoldina, aquela jovenzinha que morria de saudade da família, chega a dar pena. As cartas de Leopoldina, algumas, ela fala muito da ausência de informações, da ausência de cartas da família, ela se sentia tão sozinha, ela sonhava em voltar para a Europa, sua amada Europa, e rever sua família, enfim, né? E aí, conclusão, essa jovem, ela se vê ali em meio às suas primeiras experiências como princesa do Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves, a história da Revolução do Porto. E aí começa toda uma discussão, né? Dom João volta para Portugal? Dom João, na verdade, não queria voltar, né? Ele queria que o filho fosse no lugar dele, né? Só que ele queria que o filho fosse no lugar dele, só que Leopoldina grávida, ela teria que ficar aqui
por medo de que o parto viesse a acontecer dentro da embarcação. E aí é nesse momento que a Leopoldina, sabe, aquela jovenzinha, meiguinha, ela colocou as cartas na mesa e falou: não, 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 eu não vou ficar no Brasil sem meu marido. Dom Pedro fica. Eu gosto de brincar dizendo que a Leopoldina foi a primeira pessoa que falou: fica, Dom Pedro. E ela começa realmente a lutar por isso, ela desafia a autoridade dos homens poderosos, inclusive do próprio sogro, né? E ela diz: não, sem Dom Pedro eu não fico aqui. E o próprio rei, isso tem até uma publicação no Correio Brasiliense, por exemplo, que fala que o rei só partiria para Portugal depois que a nora estivesse recuperada do parto. A questão é que ela conseguiu convencer, sabe, ela, logicamente, junto de outras forças políticas, a permanência do marido, e em algumas cartas já falam isso, né? Ela até tem uma carta que ela diz assim: Dom Pedro está convencido, mas não tanto quanto eu gostaria, né? Pensando bem, é uma sorte estar no Brasil. Ela começa a mudar o olhar, né? E ao mudar o olhar, ela também, ela tem uma noção de mundo que poucas mulheres tinham no período, né? Ela percebeu os caminhos que o liberalismo no Brasil poderia tomar. Naquele momento falava-se muito do liberalismo constitucional, mas e aí, se for, sabe, poderia virar uma república? Então ela percebeu que a manutenção da coroa deveria passar pela presença dela aqui, né? Ela também era mãe dos príncipes brasileiros nascidos aqui, isso contava demais, né? Contava muito, os próprios jornais falam isso: a mãe dos príncipes nascidos em solo, como vamos tirar esses príncipes daqui, levá-los para Portugal, o Brasil vai ficar órfão. Leopoldina tem uma carta também que ela coloca, que o Brasil era grande demais para ser colônia de uma metrópole tão pequena. Ela realmente, Mary, eu não tenho a menor dúvida disso, nesse período conturbado, sabe, em meio à destruição, a possibilidade de destruição, algo novo surgiu ali no coração dela. Ela já tinha afeição pelos brasileiros, isso não resta dúvida pelas cartas dela, mas naquele momento o sentimento dela, sabe, se tornou mais forte com relação ao brasileiro e a causa brasileira, que era uma das causas abraçadas por parte das elites, né? É sempre bom lembrar que existiam outros projetos de independência, né? Eu concordo, Lourdes, com você plenamente, e acrescentaria que ela, obviamente, sendo criada para ser rainha e, obviamente, produtora de futuros reis e rainhas, eu acho que ela tinha uma preocupação muito grande de que a coroa ficasse na cabeça de um dos filhos dela, né? Quando ela percebe que a coroa portuguesa estava oscilando até na cabeça do sogro, né? Porque o sogro acaba ficando prisioneiro ali das cortes portuguesas. Eu acho que esse desejo também, embora isso não esteja manifesto nas cartas, mas a gente, quando estuda um pouco a vida dessas princesas, quer dizer, a única preocupação é a progenitura, não é à toa que ela fica grávida durante 9 anos até morrer, né? Então é preciso que essa progenitura fique coberta com um manto real, com uma coroa, um cetro, alguma coisa. Eu acho que quando ela se vê na iminência de ficar sem nada, ela também adere, eu diria, com mais ensejo. Havia, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você, esse gosto pelo Brasil, o carinho pelos brasileiros, o contato que ela tinha tanto na Igreja da Glória quanto no próprio Palácio de São Cristóvão, onde ela era tão procurada por todo mundo, quer dizer, ela tinha uma conexão, né? Ela era popular, muito antes da Rainha Elizabeth ficar ali rodando no meio dos ingleses, recebendo florzinha e aplausos, né? Ela já estava ali perto dos brasileiros, havia essa coisa que eu acho interessantíssima, esse contato com as pessoas, os viajantes estrangeiros todos que passam nesse momento no Brasil e que vem Leopoldina barriguda no arsenal, né, traduzindo, porque o nosso Dom Pedro, o nosso Pedro Malazarte, como diz muito bem Isabel Lustosa, mal falava inglês, mal falava francês, não falava alemão, então é ela que vai receber os mercenários, é ela que vai estar ali barriguda, escrevendo o tempo todo, pedindo cavalo, pedindo armas, pedindo para o pai aceitar o Império Brasileiro. Eu até digo sempre que eu acho que o grande papel da Leopoldina não está naquele quadro, ela sentada ali conversando com os Andrada, pseudo-assinando a independência brasileira. Isso.
Não é hoje que discute até essa independência. Uma sociedade machista, né, tinha que ter a proclamação de Dom Pedro, senão de nada valeria, né? Exatamente. Não, eu acho que ela é muito ativa no pós-independência. Eu destaco sempre isso, como essa mulher deu a ele, permitiu a ele consolidar um império, escrevendo, trabalhando, recebendo os estrangeiros, em contato com os diplomatas. Eu acho que ali o papel dela tem um destaque enorme. Ela está do lado dele, doente, né? A gente sabe que, enfim, que quando, em vários momentos, ela está, e nesse momento preciso, depois do berro, né? Lá em São Paulo, a gente sabe perfeitamente que ele já traz a Marquesa de Santos para o Rio de Janeiro, então tem todo aquele clima horroroso, deletério, em que ele começa a esfregar na cara de todo mundo que ele tem uma amante. Tudo bem, podia fazê-lo discretamente, como fizeram tantos reis europeus, não precisava copiar Luís XIV ao pé da letra, né? Mas ele está fazendo isso, e ela ali fechando os olhos, sabendo, e do lado dele. Quer dizer, tudo isso eu acho que faz dela uma grande mulher. E você mostra isso, Lourdes, muito bem na imprensa, quando da morte da Leopoldina. Gostaria que você falasse um pouquinho de como a imprensa vai se ocupar e vai reagir à perda dessa mãe dos brasileiros. É um momento até impactante, porque eu sabia da questão da comoção social que ocorreu na ocasião da sua morte, inclusive você coloca muito bem naquele seu livro Carne e Sangue, né? Mas você ver isso nos jornais é bem impactante, principalmente quando esses jornais publicavam as cartas de leitores. Então, você vê os brasileiros dizendo: se as minhas lágrimas pudessem trazer de volta a minha amada imperatriz. Você vê notícias de que os nobres, no período da doença dela, iam para a Quinta de São Cristóvão para receber notícias diretamente. Você vê toda aquela movimentação, você vê uma preocupação de publicar os boletins, né, da morte dela. Ao todo foram 17, se não me falha a memória, falando sobre as especificidades da doença dela, a cor da pele, como estava a cor da pele dela, a característica da língua, assim, pormenorizado de forma até para dar conta para aquela sociedade. Até porque, Mary, em meio a toda essa turbulência de Dom Pedro, né? Dom Pedro, nesse período, já está autoritário, já está cheio de inimigos. A quantidade de inimigos dele nesse período cresceu muito, né? Então, alguns autores falam que esses boletins eram até uma forma de levar à população informações para que a população não acreditasse em supostos envenenamentos. João Hermitazzi fala isso, Caldo Celdes também, que existiam esses boatos, né, que Leopoldina havia sido envenenado. Então, por conta disso, a imprensa tentava amenizar, né? Uma imprensa também que caminhava ao lado do rei, né? Mas a questão é bem impactante, Mary. Fala muito do sofrimento, fala que a população se colocou vestida de luto de forma voluntária, sem que ninguém pedisse. As cartas são algo impactante. A gente imagina, né, ali a população à volta do palácio, a gente sabe que eram pessoas que estavam orando, que haviam irmandades que iam fazer procissões ali, as pessoas se extasiam muitas vezes com, enfim, com o que é a monarquia ainda, o que sobrou da monarquia na Europa, mas imaginar isso tudo ocorrendo aqui em solo brasileiro, essa conexão entre rei e sua gente, né, rei e seu povo, rainha, no caso, imperatriz e imperador, mas eu diria, quer dizer, eu sinto cada vez que eu releio aqui o seu livro e outros autores que trataram desse terrível deslizar, esse quase que abandono, a Leopoldina quase que se deixa morrer. Eu acho, aliás, que ela, não é aquela carta dela que eu descobri lá no Museu Imperial, em que ela escreve para o afilhado, dizendo que ela não dorme mais, que ela não come mais, que ela está com o corpo coberto de manchas azuis, a gente sabe que isso vem da depressão. Ela se deixa, e o auge também da Marquesa de Santos dentro do palácio, quer dizer, é uma espécie de um deixar-se morrer, né? Ela vai lentamente se entregando, tem esse aborto de um feto de 3 meses,
Eu acho que ela não aguentava mais as gravidezes mal passadas, ela doente, enfraquecida, né? É uma coisa trágica que o seu livro, viu, minha queridíssima Lourdes, minha amiga querida, eu digo que eu não tenho orientandos, eu só tenho amigos, o seu livro é lindo e eu estou aqui recomendando. Nós vamos mostrar agora as imagens do seu livro, que está à venda nas livrarias, que deve ser percorrido com muito entusiasmo pelo leitor que gosta do assunto, que gosta da história das mulheres. É um novo enfoque, é uma nova contribuição sobre a história das mulheres, Lourdes, e eu quero te agradecer, o tempo voou. Nós estamos aqui deliciosamente conversando há 40 minutos e vamos mostrar aqui com muito carinho o seu livro, viu? Olha, muito bom te rever, Lourdes, querida, muito bom saber de você. Você é minha querida da história, sabe? Você é aquela pessoa que está ali otimizando essa proximidade entre a gente, a história, de uma forma muito bonita, muito sentimental. Isso faz toda a diferença, né? Dá o brilho nos nossos olhos que a gente tanto quer sentir. Isso é muito bom, Mary. Eu que te agradeço. Meu Instagram é Lourdes Belchior. Eu só não lembro se tem um ponto, Lourdes.Belchior. Digita um, se der errado, eu tiro o ponto. Mas o meu Instagram é esse, e o Facebook é Lourdes Belchior. Lourdes, adorei te rever, adorei poder falar do teu livro. Vamos juntas, o doutorado te espera em algum lugar, em alguma esquina. Vamos estar juntas, sim. Tá. Gente, como nós dissemos no nosso último programa, muita gente saiu atrás da comemoração do bicentenário, já que o governo federal não fez absolutamente nada, a não ser botar o coração de Dom Pedro numa compoteira lá em Brasília para ser visto, né? Muita gente resolveu se organizar, e é o caso também dessa maravilhosa publicação do Instituto Márcios Staden e do Colégio Porto Seguro, que, como todos sabem, tem uma ligação muito forte com as línguas germânicas, com a Áustria, com a Alemanha, e eles fizeram esse livro belíssimo sobre a Imperatriz Leopoldina. É uma coletânea, né, de vários autores que trabalharam com Leopoldina. Eu tenho o prazer de estar nessa coletânea, mas é um livro lindíssimo. Nós vamos mostrar em detalhes, inclusive com imagens bastante inéditas sobre o período e sobre a Leopoldina. Quero também falar de um querido amigo, Ivan Alves Filho, que acabou de lançar O Caminho do Alferes Tiradentes pela Trilha dos Inconfidentes. O Ivan está morando em Tiradentes, ele conhece Minas como ninguém e ele faz uma espécie de dicionário com cidades, igrejas, caminhos que teriam sido trilhados por Tiradentes. Ele vai nos levando pela mão por essa Minas que foi tão percorrida por Tiradentes no momento da Inconfidência, o livro do Ivan Alves Filho. Nessa mesma esteira, quem gosta de Tiradentes ali para os vários festivais que ali acontecem, recentemente teve o FLI Tiradentes, do qual participei, em breve terá o Festival das Vertentes, um livrinho de memória que é uma delícia, da jornalista e historiadora Márcia Eliane Gomes. Está aqui a contribuição que o jornalismo histórico está dando, um livrinho de memórias contando sobre os lugares de memória de Tiradentes, os personagens mais interessantes, as histórias, as fábulas, as memórias da cidade de Tiradentes. Quero apresentar para vocês também o meu último livro, Tarsila, Uma Vida Doce Amarga, uma biografia da Tarsila do Amaral. A Lourdes Belchior vai falar sobre a importância dos jornais. Eu quero dizer que eu fiz essa biografia toda em cima dos jornais que comentaram a vida de Tarsila do Amaral, que, bem diferentemente daqueles quadrinhos, né, em tonzinhos de rosa, azul, casinhas, crianças, bichinhos, né, foi uma vida muito difícil, foi uma vida de muita dificuldade. A Tarsila não teve sucesso em vida,
teve uma vida amorosa muito complicada, teve 3 desilusões horrorosas, foi abandonada 3 vezes, né, pelos seus grandes amores, a começar pelo Oswald de Andrade, a terminar pelo Luiz Martins. Ela perde a única filha, ela perde a única neta, ela termina a vida numa cadeira de rodas, paralítica, em função de uma operação na coluna mal feita. Mas o que é lindo na Tarsila, e a gente estudando a juventude dela, a gente entende, é que ela tem raízes profundas na fé religiosa. A Tarsila é uma mulher de fé. Aquele sorriso, né, que ela tem no final da vida, com aquele lenço branco no rosto, aquele sorrisão aberto que a gente vê aí em algumas publicações, é o sorriso de uma mulher que acredita, né, que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que ser generosa. Ela sempre foi enormemente querida, generosa, afetuosa com esses amantes que a abandonaram, e com a crítica que sempre foi impiedosa com ela. Ela sempre achou que fazer o bem era alguma coisa que elevava o espírito, e elevou mesmo. Ela, no final da vida, mantém uma correspondência com o Chico Xavier, o grande espírita brasileiro, e também uma estreita relação com a Igreja Católica, que vai fazer dela não uma mulher ressentida nem amarga, mas uma mulher que sempre via o copo d'água mais cheio. Leia Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga, que é um livrinho fácil de ler, gostoso, com uma série de informações inéditas sobre Tarsila do Amaral.